Outra questão é igual eu falei com vocês, nós somos corpo, alma e espírito. Para uma criança aprender, ela precisa estar bem alimentada, ela precisa estar saudável, e estar saudável, eu sempre falo isso com todos os meus alunos, que eu também dou aula para adulto, nos cursos que a gente tem formação continuada lá no espaço. Eu sempre falo com eles, assim, a grande maioria é professor, eu falo, estar saudável não quer dizer não ter doença. Se você se cansa demais, você já está doente. Independente do seu diagnóstico colocar que está tudo certo. Se você não consegue ouvir uma aula sem ficar com sono, você já está doente. Tem alguma coisa errada ali. Então, o que essa criança precisa de nutriente? De tudo. Esse é o corpo. A alma é a parte emocional. Sabe? É você olhar para a criança e você pensar quais são os traumas que essa criança tem, como ela está sendo tratada dentro de casa, como ela está sendo tratada na escola, quais são os amigos dela, o que abastece essa criança emocionalmente. E a parte do espírito, eu não digo que seja somente de uma religião específica, né? Porque a gente trata sempre o espírito como se fosse ligado à religião. Também é. Mas espírito é tudo aquilo que é transcendente, que sai de nós. Então, o que eu falo com todos os pais e professores? Quando você ensina para uma criança, ensina ela o que é transcendente, o que é além dela. Ela precisa entender que tudo que ela faz não é sobre ela, é sobre tudo que está à volta dela. Então, ela precisa estar ali bem treinada na disciplina. Espírito é disciplina, tanto que a gente tem domínio próprio, né, dentro do cristianismo. O espírito é você ter autocontrole, é você saber, por exemplo, que a vida não é sobre você. A criança precisa começar a ter essas noções. Então, a gente precisa dessas 3 coisas para aprender. O que acontece? Dentro da escola, a pessoa não consegue dar tudo isso para as crianças. Não tem como o professor fazer tudo isso. Se você quiser água, é só falar. Ah, tá. Show. Obrigada. Não tem como dar tudo isso para as crianças. A escola tenta fazer isso por meio de projetos pedagógicos. Então, você vai entrar numa escola, por exemplo, vai ter o projeto do trânsito, vai ter o projeto de literatura, vai ter vários tipos de projetos. Mas, ainda assim, eles não são o suficiente. Quem é responsável por tratar as crianças em corpo, alma e espírito? A família. Se a criança é muito bem tratada pela família, se a família dá toda essa atenção para ela, quando ela chegar na escola e ela entender que o professor só está ali para passar para ela um conteúdo, cara, ela vai absorver aquilo ali. Porque o que acontece? A gente fala muito hoje dos problemas da escola. Ah, não, porque a escola não consegue isso, não consegue aquilo. Mas a gente está depositando na escola um trabalho que é da família. A escola não tem que educar o filho de ninguém. Não tem. Isso é papel da família. A escola está ali para entregar conteúdos mesmo. A questão é que, como a família não faz isso, a gente tenta suprir dentro da escola. Só que a gente não consegue. E aí, o que acontece? Lá no espaço, a gente faz esse trabalho de desenvolver as crianças nas 3 áreas. A gente tenta buscar a raiz, né? Porque, essa criança não está aprendendo a matemática, por quê? Será que ela tem uma questão de transtorno de aprendizagem? Será que ela tem uma questão emocional? Será que ela tem um trauma em matemática? Será que alguém um dia falou para ela que ela não sabe matemática? Ela acreditou nisso? Porque tem muito isso. A gente faz esse trabalho, mas o que a gente percebe? Que se a família não estiver junto, a gente pode fazer o que for, pode dar todos os recursos possíveis. A criança não anda. É a família que precisa ajudar a criança a andar, é a família que tem que estar empurrando aquilo ali.